compartilhar depois com seus familiares, né? Pronto. Sim. Vocês estão me ouvindo também? Estamos. Muito bem, muito bem. Tá. Então, bom Pode dia. começar, Bom Helena. dia a todas e todos. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui nessa banca. Eu sei que nós estamos em uma situação difícil, delicada. Reconheço que cada um tem suas demandas pessoais, então sei que foi um esforço para todos participarem agora. Quero agradecer à minha orientadora, a professora Gabriela, ao professor José Geraldo, que nos brindou com um texto antecipado muito rico, ao professor Márcio Túlio, que nos honra com sua presença de Poços de Caldas, e a professora Renata, que me acompanha desde o processo seletivo, não é? E cuja produção me inspirou muito no desenho da metodologia de pesquisa, na observação, na realização das entrevistas. Bem, eu quero começar explicando de onde surgiu a ideia de pesquisar sobre o trabalho com lixo. Esse sempre foi um tema que me causou certo desconforto, não como pesquisadora, mas como um ser humano que vê outro numa situação de extrema vulnerabilidade. Eu sempre observei a situação dos coletores de lixo se deslocando na traseira dos caminhões. Isso sempre me chamou a atenção nas ruas. E eu vi esses trabalhadores tendo que se equilibrar na força dos próprios braços, sem qualquer equipamento de segurança, sem cinto de segurança. E para mim era inevitável comparar com o padrão de regulamentação estatal de segurança no trânsito, aplicável, por exemplo, a nós enquanto passageiros de automóveis, que se não usarmos cinto de segurança, somos e seremos certamente multados se parados numa blitz ou se vistos por algum órgão de fiscalização. Então, isso me incomodava muito, essa marginalização da proteção estatal, a princípio, em termos de segurança no trabalho. Nesse contexto de vulnerabilidade dos coletores, eu presenciei 2 acidentes de trânsito. No primeiro, um coletor retirava o lixo de um container e deixou cair uma lâmpada no chão. Quando a lâmpada quebrou, os estilhaços voaram nos olhos dele. E no segundo acidente, que me chamou muita atenção, eu estava no Extinho, que é uma via de até 60 km por hora aqui em Brasília, e o caminhão se deslocava nessa via também, mais ou menos nessa velocidade. E um carro bateu na traseira do caminhão, lançando o coletor para fora do caminhão, na calçada. E esses 2 acidentes que eu presenciei reforçaram a minha vontade de entender melhor essa dinâmica de trabalho, de marginalização da proteção estatal, posteriormente coletivamente negociada, né? Sobre a importância da observação como método de pesquisa qualitativa, eu queria pedir licença para mencionar um referencial teórico meu em metodologia, que é o Roberto Sampieri. Ele diz que a observação na pesquisa qualitativa é diferente de simplesmente ver, que é algo que nós fazemos diariamente o tempo todo. A observação investigativa, ela extrapola o sentido da visão, envolvendo todos os sentidos. Ela não é uma mera contemplação, implica em adentrarmos profundamente em situações sociais e manter um papel ativo, uma reflexão permanente. Estar atentos aos detalhes, aos acontecimentos, aos eventos e às interações. Então, além da observação dessa atividade de coleta de lixo nas ruas, no período até um pouco antes do meu ingresso no mestrado, eu morava em um quarto que ficava exatamente acima do container de lixo do prédio onde eu morava. Então, eu observava quase todos os dias a chegada e a saída dos coletores, a aproximação do caminhão de lixo, a dinâmica dos coletores em que eles pulavam do caminhão de lixo com o caminhão ainda em movimento, trabalhavam nos contêineres, esvaziavam os contêineres e depois retornavam ao caminhão de lixo com o caminhão em movimento também, pulando no caminhão em movimento. E eu observava como o ruído do caminhão me incomodava, como o odor que subia da caçamba me incomodava, que subia do container me incomodava. E eu comecei a refletir sobre como essa materialidade do ruído, do odor, incomoda terceiros, e comecei a refletir a respeito de
como essa materialidade afetaria a subjetividade dos trabalhadores que exercem suas funções em caráter permanente, de contato com o lixo, de exposição a esse ruído, a esse odor. E, de outro lado, o direito à saúde é um tema que já me acompanha há 10 anos. Na minha monografia de graduação, eu escrevi sobre a prorrogação de jornada de atividades insalubres. E nessa oportunidade, eu analisei, assim como na dissertação, os limites da autonomia negocial coletiva e a necessidade de se compreender a tutela à saúde do trabalhador numa perspectiva multidisciplinar, amparado em parâmetros técnicos e científicos de compreensão do bem-estar da pessoa humana. Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação que foi oferecida pelo TST, onde eu trabalho, em convênio com a UNB, e foi a primeira vez em que eu pude escrever especificamente sobre o trabalho dos coletores de lixo, sob orientação da professora Gabriela Delgado. Na dissertação de mestrado, a pesquisa foi desenhada com o objetivo de compreender a dimensão da saúde no direito fundamental ao trabalho digno, a partir da análise das condições de trabalho e da organização de trabalho de coletores e varredores na limpeza urbana do Distrito Federal. Partindo para a estrutura da dissertação, no primeiro capítulo, nós optamos por retomar historicamente o processo de sucessão das fases do constitucionalismo, com o objetivo de demonstrar que o nosso ordenamento jurídico tem como vértice axiológico a dignidade da pessoa humana e que a tutela integral do ser humano, ela pressupõe o reconhecimento de um caráter extremamente complexo e multifacetado da existência humana. Nesse sentido, a própria OIT, na Declaração da Filadélfia, coloca lado a lado o bem-estar material e o desenvolvimento espiritual, nessa linha da complexidade da existência, da personalidade humana. Além disso, essa retomada histórica tem por objetivo demonstrar que o patamar civilizatório mínimo que nós conhecemos hoje, ele não foi estabelecido por mera liberalidade patronal, mas ele é fruto de intensas lutas entre agentes sociais em situações de disparidade, né? No caso, capital e trabalho. Ainda no primeiro capítulo, foi realizada uma revisão bibliográfica, primeiramente a respeito do Estado Democrático de Direito e dos seus princípios axiológicos de igualdade material, de justiça social, de centralidade da pessoa humana no ordenamento jurídico e, portanto, social, econômico, institucional, cultural. E o marco teórico para essa parte foi principalmente Maurício Godinho, Paulo Bonavides e Ingo Sarlet. Analisou-se ainda a delimitação do núcleo essencial do direito fundamental ao trabalho digno, comparo na tese desenvolvida pela professora Gabriela Neves Delgado, e situou-se a saúde na sua tríplice dimensão de completo bem-estar físico, mental e social, em sintonia com a definição da OMS do que seria saúde. E compreendeu-se que a tutela integral do direito à saúde, ela é decorrência do reconhecimento da própria dignidade do cidadão trabalhador. Em relação à dimensão física do direito à saúde, eu adotei como referencial teórico Sebastião Oliveira e José Antônio Ribeiro da Silva. E a respeito das dimensões mental e social, os referenciais teóricos foram principalmente o Christophe Dejus e o Gustavo Tepedi. No segundo capítulo, nós buscamos estabelecer um panorama geral do trabalho na limpeza urbana do Distrito Federal, a fim de verificar se as condições de trabalho dos coletores e varredores de lixo comprometem as dimensões mental e social do direito à saúde, ou seja, se elas influenciam na formação de uma identidade no trabalho e de uma consolidação de uma vida de relações saudáveis. Embora minha inquietação com esse tema do trabalho com lixo tenha começado com a observação do trabalho dos coletores, especificamente, nesse momento do segundo capítulo, nós decidimos ampliar o sujeito de pesquisa, incluindo também os varredores. Isso porque nós verificamos que tanto varredores como coletores preenchem dois requisitos, que são, em primeiro lugar, eles trabalham em contato constante com o lixo, que seria o objeto do estigma, como nós analisamos posteriormente. E, em segundo lugar, porque
tanto coletores como varredores são geograficamente visíveis à sociedade beneficiária do serviço de limpeza urbana. Significa dizer que nós, enquanto usuários do serviço de limpeza urbana, podemos fisicamente ver coletores, como nós vemos coletores e varredores o tempo todo. E ainda assim, ainda que sendo fisicamente visíveis, socialmente eles são considerados invisíveis. Então, nós optamos por fazer esse recorte quanto ao sujeito de pesquisa, deixando de analisar trabalhadores informais, como é o caso dos catadores e dos trabalhadores que ficam na triagem, que são vinculados a cooperativas. Nós optamos por não incluir os trabalhadores que ficam apenas na usina de tratamento de lixo, porque fica mais difícil discutir o fenômeno da invisibilidade social nesses casos. Desculpa. Nós realizamos ainda a observação exploratória livre dos locais públicos de trabalho, que foram selecionados a partir de critérios de acessibilidade, como eu mencionei anteriormente, e realizamos uma pesquisa de campo na usina de triagem e compostagem do Sol Nascente, que é a maior usina de triagem de lixo aqui de Brasília, fica localizada entre o Sol Nascente e a Ceilândia, que não sei se o professor Márcio Túlio conhece, é uma região periférica de Brasília, e lá foram coletados dados sobre linguagem, história, relações entre os trabalhadores e sobre percepções também do trabalho, a partir da subjetividade dos trabalhadores. Esses dados coletados, eles foram interpretados a partir de uma revisão bibliográfica em caráter multidisciplinar, ancorada na psicologia, na sociologia e na história dos conceitos, a fim de compreender possíveis relações entre o bem-estar mental e social dos trabalhadores na limpeza urbana no Distrito Federal e as categorias da invisibilidade social, do não reconhecimento, do estigma, do esquecimento, da linguagem e principalmente da gestão do nojo. Eu retomo aqui meus referenciais teóricos, que são Maria Vani Freitas de Oliveira, Fabrício Maciel, John Budd e Nancy Fraser, para analisar as categorias da invisibilidade e do não reconhecimento nas relações de trabalho. Goffman e Ashforth e Kreiner, para analisar o estigma do trabalho com lixo e as técnicas de manipulação desse estigma adotada pelos trabalhadores. Ali Rothschild, Valquíria Paudilha, William Ian Miller e Fernando Braga da Costa, na análise do trabalho emocional da gestão com nojo. No terceiro capítulo, nós analisamos a proteção estatal e coletivamente negociada ao direito à saúde de coletores e varredores, à luz dos fenômenos da flexibilização e da desregulamentação trabalhistas, que se inserem num cenário político no Brasil, um cenário político instalado no Brasil desde 2016, que favoreceu a ascensão de uma ideologia neoliberal, com reflexos principalmente no mundo do trabalho, com a edição da lei, a denominada Lei da Reforma Trabalhista, que altera a consolidação das leis do trabalho de modo a permitir, em muitos casos, a prevalência do negociado sobre o legislado. No terceiro capítulo, foi analisada também a Convenção Coletiva de Trabalho de 2019, que foi firmada entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Distrito Federal e o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados na Limpeza Urbana do Distrito Federal. Foi analisada a Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2019, posterior, portanto, à entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista, bem como o edital de pregão eletrônico, o último edital de pregão eletrônico, publicado pelo SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, do qual constam vários parâmetros de realização do trabalho. Então, em caráter subsidiário, foi utilizado esse edital também. Como vocês viram na dissertação, eu o mencionei várias vezes, falando em termo de referência, que é um dos anexos obrigatórios do pregão eletrônico. O que se constatou no terceiro capítulo foi que a tutela coletivamente negociada da dimensão física da saúde dos trabalhadores, coletores e varredores, apresenta diversos pontos de fragilidade, principalmente em relação a 4 temas. O enquadramento do grau de insalubridade de varredores, a redução do intervalo entre a jornada para 30 minutos,
o fornecimento e a higienização de uniformes e de equipamentos de proteção, e o fornecimento insuficiente de sanitários ao longo do percurso de coleta e de varrição. Nós verificamos ainda que, apesar desses pontos de fragilidade, há algumas cláusulas de promoção do direito à saúde, tais como a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar aos trabalhadores externos, e o repasse de valores pela empresa ao ente sindical, a fim de implementar o auxílio saúde, que engloba tanto o plano ambulatorial como o plano odontológico. Desculpa. No que se refere ao fenômeno da desregulamentação trabalhista, nós abordamos a extinção do Ministério do Trabalho por meio da medida provisória número 870, que foi convertida na lei número 13.844 e que representa mais uma frente de potencial agravamento da precarização do trabalho na limpeza urbana. Isso porque a competência institucional de pesquisa e regulamentação da saúde e segurança no trabalho, que a princípio estava vinculada ao Ministério do Trabalho, passou a fazer parte do Ministério da Economia, o que representa simbolicamente, né, uma submissão da tutela da saúde do trabalhador aos interesses econômicos, e que não se conforma com as ideias de centralidade da pessoa humana na ordem econômico-social e de vedação da instrumentalização do trabalhador pelo capital. Então, como conclusão, nós percebemos que a análise da organização e das condições de trabalho de coletores e varredores na limpeza urbana do Distrito Federal demonstra que para esses trabalhadores, a dimensão da saúde no direito fundamental ao trabalho digno, seja em sua perspectiva mental, seja em sua perspectiva social, seja em sua perspectiva física, ela é precarizada. E essa dimensão, essa tríplice dimensão do direito à saúde, somente é concretizada quando tanto a organização do trabalho como as condições do trabalho promovem o completo bem-estar físico, mental e social do trabalhador, o que não se verifica no caso. Considerando a desigualdade inerente às relações entre capital e trabalho, um importante instrumento na consolidação do valor trabalho, a partir da centralidade da pessoa humana com sua dignidade, é o reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E, nesse contexto, a ampliação da autonomia negocial coletiva promovida pela denominada Lei da Reforma Trabalhista, ela deve ser interpretada sistematicamente, a partir da Constituição da República e a partir das normas internacionais de proteção ao trabalho humano. E ela deve ser submetida a uma técnica rigorosa e científica de controle de constitucionalidade e convencionalidade, amparada na aplicação dos métodos lógico-racional, sistemático e teleológico. Por fim, eu queria esclarecer que a dissertação foi finalizada antes da decretação de pandemia, em virtude do coronavírus. E o contexto atual que nós estamos vivendo, ele traz algumas reflexões que se aplicam ao trabalho com lixo no Distrito Federal. Em primeiro lugar, o que se verifica é que houve uma ampliação dos debates a respeito da visibilidade de certos atores sociais engajados em atividades essenciais à continuidade e ao regular funcionamento da sociedade. Os trabalhadores são os trabalhadores na saúde, na limpeza urbana, na produção e distribuição de gêneros alimentícios. E esse debate ele é muito positivo do ponto de vista do reconhecimento social desses trabalhadores, porque traz reflexos, né, no bem-estar mental e social deles. E, retomando de jus, tem-se que esse reconhecimento, esse debate, traz para os trabalhadores uma sensação de que o seu esforço é reconhecido, o que reflete nos sentimentos de pertencimento ao trabalho, de realização por meio do trabalho e de construção de uma identidade social positiva a partir do trabalho. Por outro lado, a intensificação com os cuidados de higiene, conforme mencionado na dissertação, ela associa a limpeza à pureza
e a padrões de bondade e de santidade, ao passo que a sujeira costuma ser associada a padrões de maldade. Então, a implementação de uma cultura higienista, o reforço de uma cultura higienista nesse momento que a gente está vivendo, embora seja muito necessária, né, ao controle da disseminação do vírus, ela pode acabar por potencializar a marginalização de grupos sociais que não têm acesso a padrões mínimos de higiene. Eu vou só fazer mais duas considerações a respeito do momento que nós estamos vivendo. Aí a terceira diz respeito à necessidade de se reconhecer as limitações da ciência jurídica no seu papel de regulamentação das relações sociais. O atual momento, assim como a dissertação, nos remete a pensar até que ponto o direito consegue regular essas relações sociais e a partir de quando é necessário que haja uma discussão sobre enfoque multidisciplinar, amparada em critérios técnicos ou científicos, para que se discuta a concretização do direito à saúde. Existe um limite a partir do qual não há espaço mais para se discutir o direito à saúde sem que haja um amparo técnico e científico. Não há espaço para achismos nem para ideologias. E a quarta reflexão que esse momento traz e que eu julgo importante, aplicável também ao trabalho com lixo, é a reflexão a respeito da linha ideológica que coloca a economia acima do valor humano, né? É uma vertente de pensamento que no mundo do trabalho redundou na tentativa de ampliação irrestrita da autonomia negocial por meio da lei da reforma trabalhista e que hoje, num contexto diferente, busca justificar os interesses do capital acima das vidas humanas. Em relação à provocação do professor José Geraldo, eu vou deixar para respondê-la mais adiante, juntamente com as demais provocações dos outros examinadores. E é isso. Obrigada, viu, Helena? Excelente. Vou passar, então, agora, imediatamente para o professor Márcio Túlio, agradecendo, querido professor Márcio Túlio, pela presença. Obrigada, professor. Fique à vontade, tá? Muito obrigado, querida comadre. Bem, eu cumprimento os queridos amigos da banca, né? Professor José Geraldo, professora Renata, quem eu tenho imenso prazer de rever, né? A Helena, que fiquei conhecendo ontem, né? Pessoalmente, quase pessoalmente, né? E que nos brindou aqui com uma apresentação muito boa, né? Tudo indica que você, se não será uma ótima professora. Se já não é. Eu estou com o seguinte problema operacional. Eu sou péssimo para mexer com essas coisas eletrônicas. Sempre tenho medo até de dar choque. Eu coloquei as minhas observações aqui no computador. Como é que eu faço para, ao mesmo tempo, ver as minhas observações e não sair da tela? Acho que não tem nem jeito, né? Se o senhor minimizar essa tela do Zoom, professor, o senhor não vai ver a gente, mas a gente continua ali vendo. Aí pode mexer no arquivo normalmente. Então tá bom. Então tá bom. Então tá. Minha fala é curta. Então tá ótimo. Agora, na verdade, eu tô... Conseguiu? Conseguiu? Deu certo. E não deu choque. Então, deixa eu abrir aqui. Pois eu desde logo dou os parabéns para a Helena pela escolha do tema. A escolha do tema já diz dela, né? Já mostra quem ela é, né? A obra do trabalhador mostra um pouco do que ele é, ou pode mostrar, no caso dela, mostra quem ela é. Eu não tenho objeções em relação ao que você, Helena, escreve, não tenho objeções, eu tenho algumas pequenas observações e uma dúvida, talvez não tão pequena, para nós pensarmos aí com o passar do tempo.
Então, eu passo a essas observações que têm o objetivo de, eventualmente, ajudá-la, né, a pontuar coisas, ou relativizar algumas coisas, e para efeito de uma publicação. Bem, quanto à forma, o trabalho está, achei, muito bem escrito, super bem organizado. Eu consegui achar um único erro de digitação na página 99. A palavra contanto foi escrita com tanto, ao invés de contato. Entre, digamos, a forma e o fundo, 3 breves anotações. Quando você descreve a origem e a evolução do direito do trabalho, você fala do Estado, mas não enfatiza as lutas coletivas. Eu faria essa ênfase. Quando fala da reforma, você passa a impressão, agora passou de novo, de que tudo começou, que todo o processo de desmonte começou com ela. E você sabe muito bem que há antecedentes, né? A gente pode até voltar esses antecedentes ao fundo de garantia, na década de 60. Bom, então vamos ao conteúdo. Eu fiz 7 observações. As 6 primeiras são muito breves. A 7ª é a dúvida. Eu me alongo um pouquinho, mas ao todo acho que não vou passar de uns 15 minutos. Bem, a primeira. Citando uma autora, você diz que esses trabalhadores só são notados quando se tornam incômodos. E, no entanto, pelo menos em minha cidade, é muito comum no Natal as pessoas encherem os envelopes com dinheirinhos para dar para o pessoal de limpeza. São pequenos presentes, mas eu pergunto, não terão algum significado? No caso dos que fazem coleta seletiva, eu mesmo já observei, pessoalmente, muitas vezes, traços de orgulho nas faces desses trabalhadores. Até entre esses que pegam o caminhão de lixo, eu já notei, eu posso ter notado equivocadamente, né? Mas eu imagino ter notado elementos de jogo, de brincadeira nesse trabalho. Isso me fez lembrar do trecho de um autor escrevendo a primeira Revolução Industrial. Segundo ele, em várias atividades, os trabalhadores até se negavam a relatar acidentes de trabalho e trabalhavam, às vezes, mesmo doentes ou machucados, para mostrar que eram fortes, que eram homens. Eu cito esses pequenos exemplos para dizer que seria bom ouvi-los, como você, aliás, admite na conclusão. Ouvir essas pequenas coisas pode mudar a nossa percepção do geral. Eu não quero dizer que essas pequenas coisas diminuam o aspecto precário do trabalho, mas para você entender o trabalhador, é bom conhecer esses eventuais pequenas compensações que ele tem no trabalho, para entender melhor, né? Bom, passando para a segunda questão. Como eu disse, talvez seja bom relativizar certos conceitos. Você diz, por exemplo, que o Estado democrático de direito gravita em torno da igualdade material. Mas você sabe que nem sempre as palavras bonitas correspondem à realidade, né? A igualdade que o direito persegue não é a igualdade verdadeira. Aliás, você disse isso em outras palavras na sua fala.
O sistema é desigual, o sistema que nós vivemos é desigual por natureza. Então, a igualdade que o direito persegue não é igualdade, não é igualdade propriamente, é a igualdade possível num sistema desigual. O dia em que o direito conseguir nos dar igualdade verdadeira, ele, direito, já não será o que é. Pelo menos o direito do trabalho já não será o que é. Então, eu relativizaria isso. Você fala do trabalho como karma também, citando um autor, né, e recorrendo à Bíblia. Mas talvez fosse bom falar também do trabalho como redenção, segundo a mesma Bíblia, né? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles sabem que podem voltar um dia, depois de uma vida de trabalhos. A etimologia da palavra trabalho, nesse sentido, é muito rica, é muito interessante, porque ela é dual. Em geral, nós dizemos que trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura, mas os dicionários etimológicos nos ensinam que tripalium era também um nome que se dava a uma máquina de bater o trigo, e até uma espécie de arado. Então, veja você, na mesma palavra, nós encontramos a dor e a esperança, a morte e a vida. Essa dualidade existe até no trabalho mais alienado, até no trabalho mais profundamente taylorista ou fordista. Há momentos ou fragmentos de criação e de prazer. E nesse ponto eu volto ao que dizia do elemento de jogo que pode existir, mesmo entre aqueles que perseguem o caminhão de lixo. A quarta observação. Seria bom reforçar a ideia de como no imaginário social o objeto do trabalho fala do trabalhador. Às vezes fala mal, às vezes fala bem. Mas no imaginário social, o objeto do trabalho fala do trabalhador. Você trata do pessoal da limpeza. Mas a mesma coisa, numa escala maior, nós podemos falar do trabalho manual, não qualificado. Como você sabe, esse tipo de trabalho aproxima o homem da formiga, para lembrar Marx, né? E talvez por isso seja menos valorizado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar num grande autor do passado e do meu presente, aliás, do meu passado, que está nos olhando certamente lá de cima, que é o José Martins Catarino. Fumava o cachimbo e tinha a virtude rara de, numa pequena frase, dizer muitas frases. Tinha um poder de síntese impressionante. O Catarino, e uma profundidade impressionante. O Catarino diz, num de seus livros, que há muito tempo atrás, as pessoas endinheiradas do Nordeste usavam deixar a unha crescer. A unha das mãos crescer, para mostrar que não precisavam trabalhar manualmente. Não precisavam trabalhar. Eu não sei se também você já ouviu falar que entre os antigos gregos, que valorizavam as artes, né, nós sabemos, o escultor não era tão valorizado quanto o pintor, porque o escultor tocava mais fortemente na matéria. O pintor, entre o pintor e a tela havia mediação, né, do pincel, da tinta. Mesmo entre as profissões mais qualificadas, como a dos médicos, havia essa divisão. Não sei se também você já ouviu dizer, mas os cirurgiões
só passaram a ser considerados médicos recentemente, uns 200 anos atrás, exatamente porque eles tocavam no corpo do doente. Às vezes, as hierarquias do trabalho jogam com outros valores também. Talvez fosse bom mencionar isso. Uma sobrinha minha que mora em Uberlândia, um dia me acompanhou a uma churrascaria, dessas de rodízio. Eu nem gosto desses rodízios, mas fui levar o meu sogro, né? Então, agradar o meu sogro, levei essa minha sobrinha. E ela, apontando para os garçons, me disse: você sabe que eu sei qual o tempo de trabalho desses garçons aqui no restaurante? De cada um? Eu falei, como? Ela falou, pelo tipo de carne que eles servem. O garçom novato começa com um coraçãozinho, moela, essas coisas. Depois ele passa para bife, acebolado, coisas do gênero. E termina no topo da carreira servindo picanha. Provavelmente todos ganham a mesma coisa em dinheiro, né? Mas tudo isso afeta a nossa percepção sobre o trabalhador, a respeito do trabalhador. A quinta anotação, eu achei especialmente interessantes as páginas sobre o trabalho sujo, né? O nojo, como também observou o amigo professor José Geraldo em suas interessantes observações. Eu me lembrei dos curtumes que na cidade antiga ficavam fora dos muros da cidade, né? Também muito boa observação de que as moças da limpeza são zelosas em seus cuidados pessoais, contrapondo seu estigma. Aliás, por falar em estigma, você deve pesquisar num bom dicionário etimológico o que significa estigma. Aliás, eu te aconselho, se você não tem, a comprar um bom dicionário etimológico. Você que gosta, mostra que gostou, gosta de estudar, um bom dicionário etimológico que nos ensina muito. No Pedro Machado, que é um dos melhores, se não for o melhor, você nota que a palavra estigma vem de estigma, com S, que é sinônimo de uma cicatriz produzida por ferro em brasa. Cicatriz produzida por ferro em brasa. Você vê a riqueza do significado, né? Da palavra em sua raiz. Cicatriz produzida por ferro em brasa. A sexta observação. Talvez fosse interessante fazer um link entre o descarte de objetos, hoje cada vez mais comum, e o descarte de pessoas, hoje valorizado pelo próprio direito. Mas hoje também há reciclagem, né? Tanto de objetos quanto de pessoas. Pessoas empregadas, tidas antes como empregadas, se tornam, num passe de mágica, autônomas, quase sempre falsas autônomas. Um terceiro link que você pode fazer é com o objeto de nosso próprio trabalho, nós da área do direito do trabalho. Veja você, o direito civil cuida basicamente da herança, da família, da propriedade. O direito tributário interessa, sobretudo, a grande empresa. Já o direito do trabalho, embora também sirva ao capital, gira em torno do trabalho subordinado, do trabalho do pobre. O trabalho subordinado, por mais que seja necessário ao sistema, contém um traço, digamos assim, de tristeza. Talvez isso explique por que o advogado, o juiz, o professor, o doutrinador, a disciplina escolar e até a editora trabalhista sejam muito menos valorizados do que os do direito civil. E hoje o direito do trabalho tende a ser tratado como lixo. É outro link que você pode fazer, né? Bom, sétima e última observação. Aqui é o meu ponto de dúvida, que veio crescendo com o tempo. Eu queria só lançar essa dúvida para você, tá? Para você pensar sobre isso também com o passar do tempo.
Sua dissertação fala do trabalho digno, tema desenvolvido, nós sabemos, brilhantemente pela minha comadre, que está aqui me ouvindo e que é tão querida para mim e tão brilhante mesmo. Pois bem, é fácil eu ver indignidade no trabalho escravo, na prostituição infantil, né? E entre os que catam lixo sem proteções. Mas, em geral, não achamos indigno, por exemplo, o trabalho que o doméstico realiza, por mais insípido e desgastante que ele possa ser. Tanto assim que contratamos o doméstico. Também não consideramos indigno, por exemplo, o trabalho bem pago numa fábrica de agrotóxicos, ou de cigarros, ou numa empresa que produz fake news. Mas eu até arriscaria um passo adiante. Será que o trabalho pode ser digno e subordinado ao mesmo tempo? Eu sei que nós, professores, podemos nos sentir dignos, mas temos uma autonomia quase completa. E a maioria? Será que o trabalhador, o trabalho subordinado permite, como você diz, o livre desenvolvimento da personalidade? Ou a integridade intelectual a que se refere Maria Helena Diniz, que você cita? Integridade intelectual. Na verdade, a nossa percepção do que é digno ou indigno não é fruto apenas de valores humanitários, mas é contaminada pela lógica do sistema que nós também absorvemos. Isso que eu fico achando, né? É uma hipótese. E o reconhecimento social que produz autoestima varia também em função desses fatores. Por isso, nem sempre o reconhecimento social ou a visibilidade é indício de trabalho digno, se você der a essa palavra um significado mais profundo. Um autor, não me lembro qual, diz, por exemplo, que nos Estados Unidos o sucesso econômico de um líder sindical tende a ser visto com simpatia, sempre com simpatia, mesmo quando ele se enriquece às custas do sindicato, mesmo quando ele é desonesto. É que o importante para a sociedade norte-americana é que você seja um vencedor, como a gente vê nos filmes, nos clichês dos filmes de Hollywood. E a nossa sociedade não é muito diferente. Inversamente, um artesão solitário, que vive uma vida simples, mas se delicia com a sua arte, pode morrer desconhecido, invisível, e ainda assim se sentir digno. Mesmo sem reconhecimento social, pelo menos num nível grande. Em suma, tudo é tão relativo que talvez seja o caso, não sei, temos de pensar mais, mas um caso de concluir que há graus de dignidade. Em suma, concluindo, dúvidas à parte, né? A gente pode concluir que o seu trabalho é muito importante, pode e deve ser publicado, e você está de parabéns, você e sua orientadora, e não é por ser minha comadre, não. E eu lhe desejo, para o futuro, muito trabalho, porque você é das que devem trabalhar como trabalhou aqui, para resgatar o nosso direito do trabalho tão sofrido, né, para defender o que ainda resta a ser defendido, para lutar. Então, querendo ou não, é o que eu te desejo. Aliás, você quer, eu sei que quer. Mais trabalho no futuro. Faça o doutorado, depois um pós-doutorado, talvez até você possa sair do Brasil para ver o país de longe, né? É interessante isso. E estudar sempre. Meus parabéns. Muito obrigada, professor. O senhor volta, professor? Oi?
Voltou? Tá nos vendo agora? Deixa eu tentar aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Peraí. Estou quase. Peraí. Bom, eu estou te vendo, Gabriela. Você não está vendo os outros? Não estou vendo os outros. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo aqui. É login corporativo, será isso? Ei, Helena, Renata, como é que a gente faz para ele ver todo mundo? Voltar? Professor, é ali em cima, no canto superior direito, veja se aparecem algumas opções para o senhor. Exibição em grade, exibição de orador. Eu tô. A janela tá pequenininha no cantinho? Tá, pequenininha no cantinho. Ah, então passa o mouse em cima desse quadradinho pequenininho e vai ter uma setinha verde. Não dá choque, não, né? Não é essa que dá choque, não, né? É nessa setinha verde para cima. Olha lá, hein? Responsabilidade sua, hein? Pode ir. Deu certo. Tá enxergando todo mundo? Professor, abaixa a sua tela um pouquinho. Eu não sei se para os outros você também está cortando. Aí, não, agora só. Aí, sobe mais um pouquinho, senhor. Melhorou. Aí, perfeito. Você tá bonita, hein, comadre? Tô nada. Aqui, olha só, eu peguei, engraçado, o senhor falou do dicionário etimológico, antes de passar para a Helena, eu uso esse aqui, ó, e fica do meu lado, Antônio Geraldo da Cunha. Foi, na verdade, um presente dos meus pais há muitos anos atrás. Olha, vou até anotar o nome. Não conhecia o Antônio Geraldo, não. Eu uso esse dicionário, assim, na verdade, aquela editora Nova Fronteira, esse dicionário aqui, deixa eu ver aqui o ano. A primeira edição é de 1982. Ah, mas esse aí daqui é clássico, viu, comadre? Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Muito bom, muito bom. Eu vou anotar. Agora, olha esse aqui, ó. Olha aqui, esse aqui, você está vendo? Sobe ele na tela. Nossa, mas esse é enorme. Enorme. Pedro Machado, é clássico, é português. Ah, eu já anotei aqui. Olha quantas esse eu vou comprar. Quantas páginas ele tem. Eu até 2.375 páginas. Nossa! E eu estava vendo a palavra estigma aqui, que era a provocação que o senhor fez para a Helena. É exatamente isso, crise. Cadê? Antes de passar para a Helena. Cicatriz marca sinal. O senhor achou aí também, professor Zé Geraldo? Sim, mas eu sugiro que também veja um sentido diferente, porque no Gênesis, quando o Jeová interpela Caim e marca Caim com estigma, o faz não para magoá-lo, mas para protegê-lo. Olha que interessante. Porque quando cobrou responsabilidade dele, ele disse, se me manda para leste do Éden, eu vou sofrer atentados, porque todos vão me maltratar. Aí Jeová disse, não, eu vou marcá-lo com estigma para que ninguém lhe faça mal. Olha que interessante. Então tem nuances, né? Mas é como disse a Helena, os conceitos são viajantes, né? São viajantes. Sim. As categorias transitam, né? É verdade. Palavras andantes, como diz o Galeano, né? O Galeano. Penotino também. Também. Ele fala de palavras viajantes. Viajantes. Bem, então eu vou passar imediatamente para a Helena poder responder o professor Márcio Túlio. Pode ir, tá, Helena? Professor, obrigada pelas suas considerações.
Acho que acrescentaram muito, vão acrescentar muito a pesquisa. Depois eu vou assistir novamente o vídeo que eu estou gravando e vou acatar todas as considerações certamente. A respeito dos presentes que o senhor mencionou, eu até cito isso na pesquisa, mas eu não estou encontrando agora a página onde eu cito. Existem realmente algumas atitudes em caráter de benevolência dirigidas aos trabalhos com lixo. Sim, isso eu lembro que você falou. Essa elaboração de vaquinhas durante Natal. Tem surgido também algumas notícias nas redes sociais a respeito do fornecimento de marmitas, da permissão de utilização de banheiros. E isso realmente é positivo porque mostra um reconhecimento da sociedade. Mas, de outro lado, acredito eu que a categoria como um todo, ela só consegue se mobilizar para conquistar melhores condições de trabalho quando esse reconhecimento parte de dentro da categoria. Talvez seja uma mobilização que tem que ocorrer a nível coletivo, né, por meio da negociação coletiva, por meio do reconhecimento estatal, a partir de parâmetros de proteção mínimos, para que os trabalhadores eles sejam colocados como agentes, né, do seu próprio destino. Sim. E não como sujeitos, meros sujeitos, né, da benevolência alheia. E em relação aos jogos que o senhor mencionou, até surgiu agora durante a pandemia, não sei se os professores e as professoras viram, a professora Gabriela viu que eu encaminhei um vídeo com as imagens de garis não, na verdade, porque os gari é uma categoria que remete mais aos varredores. No caso da filmagem eram coletores, era um grupo de coletores dizendo, enquanto vocês estão em casa, nós estamos aqui nas ruas, limpando o seu lixo, tirando o seu lixo, sujeitos ao corona. E eles demonstravam muita felicidade nesse vídeo, é uma coisa que chama muita atenção, não é? Eu tive a oportunidade, durante a elaboração da dissertação, de realizar algumas entrevistas com alguns trabalhadores e trabalhadoras. Mas, devido ao prazo do mestrado, que é mais curto, e a burocracia e submissão ao comitê de ética, eu não pude utilizar essas entrevistas na dissertação. Mas o que eu percebi foi que realmente existe uma manipulação, uma estratégia de manipulação do estigma por parte dos trabalhadores, em que eles veem, como o senhor mencionou, no trabalho com lixo, um motivo de orgulho e não de vergonha. Eu lembro que uma trabalhadora uma vez comentou comigo, se referindo à denominação de lixeira, que nós mencionamos na dissertação também, que não seria a denominação mais apropriada, ela comentou comigo que ela não se sentia confortável com essa palavra e que, na visão dela, lixeiro seria quem joga lixo na rua e não quem limpa as ruas. Então, eu acho que esse orgulho, essas brincadeiras, eles entram também como estratégias de manipulação do estigma, né, para superar uma mácula que existe do trabalho, para superar condições muito adversas de trabalho. Em relação ao comentário que o senhor fez a respeito das unhas compridas, foge um pouco do tema da pesquisa, mas eu acho interessante porque eu sempre comento isso com as minhas amigas, que, a meu ver, e ainda falando sobre parâmetros de estética feminina, que também aparece na pesquisa, a meu ver, essa estética da unha comprida e pintada nas mulheres tem um caráter assim, extremamente social, que é para mostrar que são mulheres que não estão lavando roupa, não estão esfregando, não estão lavando a louça. Então, eu posso deixar minha unha comprida e pintada porque eu não faço trabalhos manuais, né? E a Hannah Arendt, ela traz muito bem essa questão da repulsa do ser humano por tudo aquilo que o aproxima dos animais, no que estão incluídos os trabalhos manuais. Ela explica que o ser humano ele vive numa eterna busca por se sobrepor à natureza animal dele, por se sentir superior, né, em situação de supremacia na escala evolutiva. Então, daí a repulsa a tudo que nos remete à nossa condição humana como um animal. O lixo,
os dejetos, os resquícios da nossa existência física, da nossa reprodução. E, por fim, professor, eu achei muito interessante a sua consideração a respeito do trabalho digno. A pesquisa toda, ela gira em torno do bem-estar físico, mental e social. Nos trabalhos citados pelo senhor, como das domésticas, do trabalhador com agrotóxicos, do trabalhador na indústria de cigarro, em alguma medida, as variadas dimensões do direito à saúde, elas são sim violadas. Então, por esse motivo, na perspectiva de uma tutela do completo bem-estar físico, mental e social do trabalhador, eu entendo que, de fato, esses trabalhos mencionados pelo senhor, eles não permitem uma total conformação das condições de trabalho à dignidade do ser humano enquanto trabalhador. Tá. Eu só não sei se eu me fiz entender bem com esses exemplos do cigarro e do agrotóxico, né? Eu não quis dizer, não estava me referindo a eventual contaminação do trabalhador pelo cigarro, pelo agrotóxico, mas do choque que pode haver entre desejo de se sentir útil à sociedade, se sentir gente numa acepção maior e o produto do trabalho dele. Então, ele está envenenando as pessoas, né, digamos. Né? Então, ele pode se sentir digno, assim, né? Agora, aí entra o seguinte problema. Se você considerar que o trabalho não pode ser repetitivo, tem de oferecer sempre oportunidade de criação para as pessoas. E tem de satisfazer as pessoas também nesse sentido, de as pessoas se sentirem úteis à coletividade, que o trabalho digno tem de ser isso, né? E se você tornar isso jurídico, né? Se transportar essa noção para o direito, boa parte das fábricas teria de fechar, né? E você introduziria no próprio sistema uma contradição invencível, né? Porque, ao contrário de hoje, o empresário não se limitaria a se perguntar: isso dá dinheiro ou não dá dinheiro? Ele teria de perguntar também: a sociedade precisa que eu faça isso ou não precisa que eu faça isso? Então, a própria lógica do sistema, a lógica da acumulação, estaria em crise, né, digamos. Então, se você vê o trabalho digno também como um trabalho que acrescenta à pessoa esse sentido, que dá à pessoa, né, uma satisfação de ordem política, né, que completa a pessoa em termos, digamos, políticos, né, nesse sentido, né? Então, você terá de exigir isso da empresa também e você vai inviabilizar o sistema, né? É uma utopia. É uma utopia. Era isso que eu quis dizer. Mas você mais uma vez, né, mostrou que nasceu para ser professora, viu? Dá para largar o TST? Professor, obrigada. Pela UNB, começa a namorar o UNB aí. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Helena. Então, eu passo imediatamente a palavra ao professor José Geraldo, já te agradecendo, viu, professor, mais uma vez, pela participação na banca. Obrigada, fica à vontade. Então, bom dia a todos e todas, a todo e todas, né? É uma alegria estar numa banca
presidida pela professora Gabriela, né? Eu fico na expectativa do ano letivo, sempre à espera de que ela me premie com um convite, porque nunca tive nenhuma condição de não encontrar trabalhos de grande qualidade e de futura referência, né? Então, é uma alegria e agradeço, mais uma vez, ter me proporcionado a leitura de um trabalho com tal qualidade quanto o de Helena Martins de Carvalho, né? A alegria é maior também, Gabriela, porque estou aqui em companhia de professor Márcio, né, que é tributário de toda a admiração e carinho, né, mostrando que o jurídico pode ser sensível, né, e o olhar do humano está instalado na procura da justiça, né, e ele é uma referência para isso. Obrigado. E também por ter aqui a professora Renata, que, se eu não me engano, eu conversava com ela um pouco antes, é a primeira presença oficial dela como professora da UNB, nomeada há menos de um mês, e que deixou o TST, eu acho, né? É verdade! O que mostra, né, que ainda A nossa há... alegria, né, professor? Graças a Deus. Né? Olha a nossa capacidade de mobilizar, que retira, né, da vocação para a burocracia, mesmo da justiça, para a vocação da ciência, né? Uma técnica de alta qualidade que atuava no tribunal e que agora vem para a dedicação exclusiva aqui na Universidade de Brasília, né? Tem um mês de nomeada, Renata? Um mês ainda vai fazer dia 6. Renato, meus parabéns, viu, Renato? Viu? Obrigada, Meus parabéns, professor. viu? Desculpa a interrupção. Então, veja, né, que alegria é essa, né, de poder sentir nós, os de cães, né, de cabelos brancos, né, assistimos essa cerimônia de passagem, né? Nós nos retiramos porque esses valores se apresentam e isso nos imortaliza, né? Quer dizer, a gente sente que o trabalho intelectual que é comprometido continua e a justiça terá seus novas paladinos e paladinas, né? Bem, já vimos que o trabalho da Helena tem uma fecundidade que não se contém no que ela elaborou como uma excelente dissertação, né? Só a primeira arguição aqui já abre pistas, não só para novos e possíveis caminhos, né, como os senderos de Borges, né, como ela tem material que serve para novos estudos. Acabou de dizer que, por conta da burocracia, não utilizou várias fontes que certamente se prestam para novos estudos, novos ensaios, aprofundamento dos estudos atuais na continuidade do trabalho acadêmico dela. Mas, pelo que ela mostrou de qualidade narrativa, sensibilidade, material, inclusive, para abordagens que não sejam só científico-acadêmicas, mas que sejam literário-cronistas, né? Que tem sido a presença de muitos, né? Graciliano Ramos entrou para as letras porque Augusto Schmidt identificou nos relatórios dele de prefeito a mão do escritor, né? Então, eu acho que Helena mostra essa disposição, né, de vocação para a ciência e vocação também sensível para a crônica, para a literatura, né? Há várias crônicas aí, né, que ela pode trabalhar se tiver gosto e se tiver, vamos dizer assim,
tempo para isso, né? Acho que tem, pela idade dela, tem todo o tempo do mundo, né? Bem, eu queria dizer assim que cometi um atrevimento com medo desse esquema. Eu também tenho medo de choque, mas eu digo à minha esposa aqui que é do fogão. Então, toda vez que eu tenho que dividir o trabalho doméstico, no fogão eu não aproximo, porque eu tenho medo de choque. Eu demorei, mas eu entendi. Morro de medo de choque, então não chego perto do fogão. Mas, brincando, né? Eu cometi o atrevimento com medo de que esse sistema não funcionasse. Está funcionando tão bem, né? Não teve intercorrências, a gente até consegue operar dentro dele, né? Mas aí eu, com medo, antecipei para a Helena e para a banca a arguição que eu escrevi, né? E eu fiz por essa razão, mas também me justificando de que dei a ela um formato que é o da minha coluna semanal de um jornal em que eu leio livros, teses, dissertações, relatórios bons para sugerir leituras a pesquisadores e também para editores. Então, o trabalho da Helena já está pré-qualificado duplamente. Primeiro, pelo grupo de pesquisa, que não permitiria um trabalho chegar à defesa se a orientadora, com seu coletivo de pesquisa, não tivesse sabatinado antes do trabalho e o qualificasse academicamente e pré-editorialmente, né? Então, eu já antecipei o voto também, porque se fiz a coluna com o seu trabalho, é porque ele é bom, né? Porque ele é recomendável, né? E eu fiz esse trabalho. Então, não na próxima quarta, na seguinte, vou publicar a coluna tal como lhe apresentei e apresentei aos colegas de banca, né? Então, aqui vou ser bem sintético, porque eu já, ao antecipar, já coloquei a minha arguição também, embora um pouco disfarçada ali, porque, sendo uma coluna, eu tenho que atenuar o lado da interpelação, né? Mas, mesmo assim, as questões estão lá, e elas devem ter sido configuradas, que a Helena disse que vai responder a elas, né? Então, ela identificou as questões. Então, para ser breve, eu não vou reler aqui o trabalho, porque, inclusive, nele há alguns resumos que eu retiro da dissertação para efeito do leitor de coluna, para ele saber o que tem dentro da dissertação, né? Então, há resumo, há uma reprodução dos capítulos e o seu conteúdo, né? Então, aqui eu só queria pontuar alguns aspectos. O primeiro, o aspecto de conjuntura. Como é difícil fazer tese em tempos de crise política, em tempos... Aqui na UNB, professor Márcio, em 16, os estudantes angustiados pediram para a gente fazer uma discussão que foi configurada como um seminário, que deveria ter uma sessão, mas se desdobrou em várias. Muito me ajudou a Bia Vargas, a Beatriz Vargas, nesse trabalho, e foi como fazer tese em tempos de golpe, em que o objeto é jogado de um canto para outro, é dissimulado, os informantes se acovardam nas discussões com medo de perder os cargos. E, por outro lado, tudo fica em suspenso do ponto de vista de que a conjuntura, se alterar, a realidade entra naquele plano que Helena estuda como um eixo de leitura dela, que é o da viagem dos conceitos, né? Da teoria dos conceitos, né? Do modo como é preciso discutir semântica e sintaticamente as condições de conceito. Isso que nós vimos com Galeano, Canutilho, a viagem das palavras, né? A viagem dos conceitos, né? Por exemplo, o professor Arguil parte disso ao debater o significado do vocábulo trabalho, né? Então,
É difícil. Veja que na sustentação oral, para falar da servidora do TST, né, ela repôs algo que não estava ali quando a dissertação é concluída, mas que se apresenta no momento em que ela é defendida, que é o impacto da pandemia, afetando o próprio campo de estudo, porque diz respeito diretamente à sociabilidade das pessoas e à interferência das interações no processo de trabalho e na compreensão da categoria com a qual ela organiza o estudo dela, que é a categoria saúde do trabalhador, não é isso? Então, o problema político do coronavírus não estava posto, e acho que, como a literatura falou em Amor em Tempos do Cólera, né, Helena tem que trabalhar conceitos em tempos de coronavírus, né? Quer dizer, é um drama isso. Mas, todavia, a dissertação está tão bem colocada que as categorias com que ela opera, ainda que postas anteriormente, respondem às questões que a conjuntura traz. Mas revela a grande dificuldade de fazer tese em tempos de golpe e em tempos de pandemia, né? Do ponto de vista de fazer tese em tempos de golpe, ela também mostra, né, a tensão do objeto temático dela, que é o impasse que se coloca para o próprio direito e o direito do trabalho, entre a vida e a mercadorização das relações sociais, ou seja, o que ela chama de reificação da vida, que, de certo modo, nesse campo, por conta da predominância da economia, sobrepõe ao trabalho o capital. Basta ver que agora as medidas de desconstitucionalização, de desdemocratização do golpe têm como cerne um atentado ao trabalho. Toda a lógica do golpe não é tirar uma governança, é tirar um projeto de sociedade ancorado, como ela disse, numa formulação do ultraneoliberalismo, que é a coisificação da vida, a subordinação do trabalho à acumulação egoísta do capital, né? Então, não é fácil fazer tese, porque toda a proposta de reforma fala em nome da justiça e do direito, né? Fala em nome da dignidade, tal como na Constituição de 1824, anterior à abolição, se falava da alienação do humano no trabalho, mercadorizando o trabalhador, reduzido à condição de escravo e projetado para um mundo jurídico que regulava o comércio da carne humana, regulava o comércio da reprodução desumanizada para o trabalho. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Então, um pouco do percurso dela é reivindicar a constituição do humano na dignidade do trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Que ela, com a orientadora dela, e com a contribuição dos Neves Delgado, né? Eu falando de alguns dos textos de vocês, inclusive do professor Márcio, naquele livro de homenagem a Miraci, né? Que eu disse a Helena, não é a constatação de uma lacuna, é a sugestão de que ela retome com outro plano, nesses autores que estão em diálogo dela com a tese, o aprofundamento das questões que eles trabalham, sejam os Neves Delgados ali sobre o tema, porque no livro, inclusive, a Lucília também escreve, né? O aspecto a partir do qual, duplamente, ela enquadra com a orientadora o fato de que a valorização da categoria dignidade sobre a base da construção dos direitos fundamentais irrenunciáveis, né, não é uma linearidade da história, é como o senhor disse, uma tensão na vida política, a avanços e recursos. Gabriela chama de movimento pendular.
movimento pendular dramaticamente reincorporado no que se avança, mas com perdas dramáticas no que se perde nesse processo, sem se perder o horizonte da grande transformação, que a consciência da dignidade impulsiona os sujeitos e os sujeitos coletivos para o seu contínuo humanizar-se e se realizar como sujeitos de direito, né? Então, eu acho que, por exemplo, Helena foi bastante cuidadosa no sentido de não se deixar iludir pela abstração conceitual, né, de que uma categoria resolve os problemas do mundo e, portanto, a referência à dignidade, à decência, né, categorias que são hoje basilares da defesa ainda da sobrevivência do direito do trabalho, não deixe o pesquisador descuidado sobre o fato de que isso não se absolutiza, mas, ao contrário, né, é constantemente disputado na luta por dignidade. Né? Como dizia Hegel, o humano não é um dado da biologia, é uma experiência na história. Não nascemos pessoas humanas. Nós nos constituímos como pessoas humanas na luta contínua da nossa experiência de humanização. Né? Por isso que a gente já foi coisa e hoje é gente. Né? Não, mas nem todos somos gente da mesma maneira. Né? Alguns têm as unhas crescidas, não é isso? Que, aliás, também, viu, Lombroso usou como categoria de classificação do delinquente nato, as unhas. E, sobretudo, na mulher, a unha pintada. Interessante. No tempo dele, a unha pintada era uma espécie de adereço da cortesã. Né? Então, era a expressão de uma delinquência nata, num tipo desqualificado no social. Né? Como tudo que está em Lombroso, as características não são das pessoas, são do tempo, são da sociedade. Por isso que Ferri disse: dê-me o criminoso nato de Lombroso, que eu o transformo em pessoa honesta. Pela educação, pela... Então, esse é um primeiro ponto, Helena, que é não cair na armadilha da idealização, mas se dar conta de que os experimentos do social transformam e humanizam e colocam a dignidade do trabalho como um horizonte, já que mencionaram Galeano, né? Em que o tópico não é também um não lugar, para parafrasear Márcio Túlio no livro da Miraci, um não lugar do direito, não é isso? O tópico é a transformação daqueles tipos de rua em cidadãos, não é isso? Por meio de mediações importantes. Né? Então, tá. Eu fiz várias firulações, eu não sei se essa palavra existe, também gostaria de sugerir a vocês, ao lado do dicionário etimológico, o dicionário analógico, sobretudo do João Ferreira, que é aqui de Goiás, a cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás, né? E o João Ferreira tem esse dicionário analógico da língua portuguesa que eu uso frequentemente. Depois descobri que Chico Buarque, orientado por seu pai, Sérgio Buarque, não compõe sem ter esse dicionário ao lado. Que coisa, não conhecia, não. Eu já anotei aqui. Já anotei. Eu anotei também, mas que bom, que bom. Então, se Chico Buarque compõe com o dicionário, se Sérgio Buarque de Holanda, o irmão do Aurélio Buarque de Holanda, escreve com o dicionário, né, por que a gente não escreve também, né? Professor João Ferreira. Podemos até, quem sabe, começar a compor alguma música, né? Aí a gente... o violeiro ficou, né, entusiasmado. Aliás, na edição mais recente do dicionário, na orelha, há uma alusão a essa expressão do Chico Buarque. Desde que meu pai me
me cedeu o dicionário, eu não componho sem consultá-lo. Mas, então, eu coloquei essas questões, fiz as minhas firulações pela mediação da literatura, né? Aí já é uma questão de como eu me espalho no texto. Mas, para abrir ensejo, a partir de algumas das categorias de Helena, a do nojo, um achado, né? Um achado a do nojo, né? Que serve tanto para a repulsa, no sentido da exclusão da dignidade, da saúde, mas também para trazer o mal-estar da política, né? Que também enoja. Basta ouvir as manifestações, ainda bem que existem caçarolas no mundo e frigideiras, né? Do quanto enoja essa forma de promover uma política subalterna, né? Que entrega o país, entrega a sua dignidade, né? E sacrifica no altar de sacrifícios o trabalhador, né? Então, eu coloquei aquelas questões. Eu não discuto a capacidade analítica da Helena. Ela revela isso em todos os seus trabalhos, em todo o seu trabalho, né? Eu não discuto. Eu vou mais além daquilo que ela própria indicou, de que precisaria de estudos acadêmicos para dar aprofundamento às questões que ela levantou. Eu trago essa questão que ela faz com cuidado para não criar nenhum tensionamento com gente que, como nós estamos na banca, mas temos o ofício do trabalho com o direito, né? Se isso também não é uma responsabilidade nossa de operadores na política e no jurídico. Ou seja, nesse tempo de redução da dignidade pela subordinação do trabalho à economia, né? Despolitizando a economia se tornou uma ciência porque ela se politizou como economia política. E lá atrás, se a gente pensa em Adam Smith, sem perder de referência a ética, né? Adam Smith escreveu um livro, A Riqueza, né, da Sociedade, mas escreveu um sobre as determinações morais da economia, né? A teoria dos sentimentos morais. Isso é Adam Smith, né? Nós perdemos essa dimensão da política e coisificamos o homem, e está aí, ainda agora, a recusa em querer postergar a concessão desse benefício de salvaguarda da dignidade que, se o Congresso não tivesse feito intervenção, ficaria no nível do envelopinho de esmola que a gente dá ao lixeiro, que é esse benefício que foi aprovado agora, e que o governo reluta em implementar. Coloca artifícios técnicos que até levaram o ministro Gilmar a dizer: não cumpre a Constituição. Cumpre a Constituição, ela lhe dá meios para isso, porque ela tem como fundamento superar as desigualdades, superar as condições de pobreza e realizar a justiça social, né, pelo trabalho. Então, a minha pergunta que eu fiz para a Helena é se os juristas dão conta desse desafio que ela colocou aqui para os pesquisadores. Se eles têm suficiente dignidade, eles próprios, para salvaguardar o direito do trabalho, para construir essa interpretação que você disse necessária, sistemática, teleológica, de não entregar o trabalhador a propósito de discutir a validade da economia. E você citou Hannah Arendt, né? Quando ela escreve A Desobediência Civil, ela diz que o jurista que pensa esse tema só tem duas alternativas. Ou o jurista não, o cidadão, ela não está pensando em direito, está pensando em filosofia.
ou discute com força a questão da inconstitucionalidade das leis, essa reforma, ou objeta com sua consciência, porque não é possível assimilar esses fundamentos de redução da dignidade, porque, como disse Gabriela, como diz Maurício Delgado, como diz Márcio Túlio, como diz Renata, quando estuda a questão dessa redução no trabalho que ela faz sobre o call center, né? Há um núcleo irredutível de dignidade que a ética e o direito, se são realmente ética e direito, não podem tolerar. Então, eu só volto ao final da minha... para lembrar a Renata. Em si e em seu modo de apresentação, entendo que a autora não só toma posição, não é uma diletante, ela é um pensamento engajado, ela faz praxis, ela não pensa o mundo, ela se propõe a ajudar a transformá-lo, ela tem aliança com no mundo aí do direito de trabalho com os hipossuficientes, não é isso? Como aponta desafios aos operadores do direito e aos agentes políticos na direção de convocá-los, ela faz isso. Há compromissos de aplicação e de interpretação do direito do trabalho, como arena de resistência, uma categoria recorrente no trabalho dela, arena de resistência ao processo de desdemocratização e desconstitucionalização em curso. Se pudesse acrescentar questões para a autora, é aí que eu estou ansioso para ouvir o que ela vai dizer. Eu diria, aliás, como questões que também me proponho. Estarão esses operadores, esses agentes à altura das expectativas civilizatórias que os desafiam no plano constitucional e no plano convencional? Convencional, controle de convencionalidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversos julgados, tem assentado a irrenunciabilidade e a reparabilidade do projeto de vida frustrado. Dá para fazer um ensaio sobre o projeto de vida, hein, Helena, no seu trabalho. Tem 3 referências a ele, mas assim, como Pilatos lavando as mãos. Tá? Dá para passar álcool gel nesse conceito. Tá? Indiquei com Antônio Escrivão Filho, em nosso livro para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos, várias aplicações desse fundamento para orientar formas de reparação reivindicáveis em sede de litígio estratégico em direitos humanos. Assim como recuperei formas de resistência e de intransponibilidade, mesmo no Supremo Tribunal Federal, em tempos de ditadura, para lembrar Victor Nunes Leal, e com ele a necessidade que tem a jurisprudência, inclusive do STF, de andar nas ruas. No texto de Márcio, que eu mencionei há pouco, ele começa pondo a questão do jurídico andando nas ruas, para que a promessa do direito não se torne vazia. Em voto célebre contra interdições da ditadura ao exercício de greve, esse grande juiz, que depois seria cassado por isso mesmo, hoje dá nome à nossa faculdade de Direito, afastou a aplicação porque, segundo definiu em voto, a lei não pode exigir do operário que ele seja herói ou soldado a serviço do patronato. Repito a questão. Estarão os operadores e os agentes políticos à altura das expectativas civilizatórias que os desafiam no plano constitucional e no plano convencional? Nessa quadra dramática de interpelação a um paradigma civilizatório, serão alcançados os seus mistérios para que a tempestade que desaba sobre o mundo venha limpar. Estou citando o Papa Francisco, na homilia de 2 semanas sobre a bênção Urbi et Orbis. Ou seja, uma vez mais, desenvolvendo em nós aquela pertença comum a que não nos podemos subtrair,
a pertença como irmãos. Estou citando sem pudor o Papa, porque entre nós as exortações não são estranhas e até aceitamos de bom grado que a Rerum Novarum seja fonte do direito do trabalho. Será o direito realmente direito? Será o direito realmente direito se, como o exortou Francisco, não for capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores de supermercados, pessoal da limpeza, diz lá o Francisco, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. E estaremos, nós, os juristas, aptos a operar para realizar e ser instrumento por meio da eficácia horizontal dos direitos humanos nas relações just-trabalhistas, conforme sustenta a autora. E aí eu devolvo para ela que responda a questão que ela enunciou. Prontos a concretizar os ideais de igualdade material, você mencionou isso, de democracia e de justiça social, com a consolidação do valor trabalho digno, decente, ancorado na centralidade da pessoa humana e sua dignidade. Estarão, Helena? Obrigada, professora Helena, por favor. Obrigada, professor, pelas considerações, pelas sugestões de referências bibliográficas. Eu certamente vou analisar todas, implementar. Eu disse que não são lacunas, não são lacunas. Tá certo, sim, professor. Obrigada. São trocas. Em relação à resposta, eu achei curioso porque o professor formulou seu questionamento em relação aos sujeitos. Ele pergunta: estarão os operadores e os agentes políticos à altura das expectativas civilizatórias que os desafiam no plano constitucional e no plano convencional? Então, eu dividi minha resposta em duas. Primeiro, eu quero esclarecer que, a meu ver, o ordenamento jurídico em si está à altura dessas expectativas civilizatórias, porque ele fornece os instrumentos necessários à tutela integrada da dignidade humana. No caso específico do tema da dissertação, em relação ao bem-estar, a tríplice dimensão do bem-estar do trabalhador, esses instrumentos encontram-se tanto no plano internacional, como na Constituição, no ordenamento justo trabalhista em si, e no ordenamento civil subsidiariamente aplicado às relações entre capital e trabalho. No entanto, quando nós partimos para os sujeitos, que são os operadores e os agentes políticos, como o professor elabora seu questionamento, nós temos que o influxo neoliberal, ele irradia sobre todas as instituições. Então, não à toa nós vemos hoje magistrados investidos da jurisdição trabalhistas que defendem pontos da reforma trabalhista, que inclusive concordam com a ideologia que está por trás da edição da reforma, e são juízes que são investidos da jurisdição trabalhista, mas nós podemos praticamente dizer que são juízes do capital, né? Porque concordam com a supremacia dos interesses econômicos sobre o valor trabalho alicerçado no reconhecimento da dignidade do ser humano enquanto trabalhador. E, nesse sentido, a consideração do professor a respeito de andar nas ruas é muito interessante, porque parece que isso é necessário aos operadores do direito, é o andar nas ruas para adquirir um conhecimento mais aprofundado da dinâmica de relacionamento social entre capital e trabalho. Nesse sentido, eu queria apontar aqui dois projetos de que eu me recordei agora, implementados pelos tribunais regionais do trabalho, da primeira e da quarta região. São projetos que proporcionam aos magistrados a vivência de trabalhos que eles denominam subalternos.
Então, em ambos os tribunais, a primeira região é Rio de Janeiro e a quarta região é Rio Grande do Sul. Em ambos os tribunais, foi propiciado aos magistrados passar um tempo na posição de varredores de rua, de trabalhadores em supermercados, de trabalhadores terceirizados na própria limpeza do tribunal. E acho que isso é um movimento interessante de construção dessa consciência, de uma percepção diferente por parte dos operadores do direito. E nesse sentido também eu queria apontar que no ano passado a ENAMAT, ela implementou sob direção do ministro Vieira de Mello, ela inseriu uma disciplina sobre o tema invisibilidade social no curso de formação dos magistrados. E essa disciplina foi ministrada pelo Fernando Braga da Costa, que é um referencial teórico na dissertação também a respeito da invisibilidade social. Então, eu acho que, como o professor bem mencionou, são movimentos pendulares, existem fluxos e contrafluxos. Ao mesmo tempo que se observa uma ascensão dessa ideologia neoliberal, inclusive entre magistrados do trabalho, também se observa um movimento de maior conscientização, de compreensão mais ampla das relações de trabalho, incluindo aí esses trabalhadores, esses atores que são considerados socialmente invisíveis. Muito bem, estou satisfeito. Pena que é um formato enquadrado, porque daria campo para continuar esse debate, né? Mas se o Márcio nos convidar lá para a quinta dele, onde ele planta hortaliças, a gente vai pagar pilar, né? Estão convidados. Estão convidados. Aí a gente compõe aquela música que o senhor sugeriu aí, né, nas entrelinhas. Traz um dicionário, né? E compõe em conjunto, quem sabe. Né? O Chico compôs, se chama Construção. Pois é. Mas essa última questão que me fez lembrar de um pequeno texto que eu fiz aqui em companhia dos amigos, mas cujo título é A Reforma Trabalhista Reformando o Juiz. Reformando o quê? Reformando o Juiz. Eu mandei para o seu pai para publicar, ele me pediu para uma publicação, aí, mas é muito visível isso, como é que o juiz está sendo tocado, transformado pela própria reforma. É o contrário do que em geral se vê, né? Se vê em geral é o operador jurídico tocando na lei, né? Manipulando a lei para o bem ou para o mal, né? Mas agora a própria lei manipulando ou transformando ou deturpando o juiz. O juiz é um fenômeno importante do lado mal, mas muito importante. Lembra um pouco Tolstói e a morte de Ivan Ilitch. O juiz que começa a viver quando começa a morrer, não é isso? Verdade. Bom, Helena, estou muito feliz de ter participado da sua banca. Ela me emocionou, me cativou. Essa sua disposição, você tão jovem, tão aparentemente disponível para deixar as unhas crescerem e, todavia, não ter se alienado da sua sensibilidade que lhe orientou a olhar para este campo em que não é nada visível. É aquilo que Schopenhauer disse. O importante não é inventar coisas novas, mas olhar de forma diferente para o que a gente tem diante dos olhos e não vê. Você nos ajudou a ver. Verdade. Obrigada, viu, professor Zé Geraldo? Muito obrigada. Eu vou sugerir, antes da Renata começar a arguição, uma pausa de uns 3 minutos, pode ser? Para ir ao banheiro, um cafezinho, são só 3 minutos e a gente retoma. Podem deixar ligado, tá? Então, 1 minutinho, já volto. Vou aproveitar também. Tá. O Boff, viu?